Às vezes eu passo por Sim. determinadas coisas que eu falo assim, por mais que eu trabalhe com trauma, acho que eu mesmo não me libertei. Agora eu tenho que me explicar, porque vocês estão pensando, não, mas ela não gosta de tela. Não, o que acontece? A última pessoa que eu vi num telão foi um arraso, uma tristeza. Então, eu olhava para o telão da pessoa e eu falava assim, meu Deus, para que aparecer tanto, meu Deus? Tenha misericórdia. Eu só falava assim, para quê? Eu não quero isso nunca para minha vida, meu Deus, me liberta. E eu não sabia por que eu clamava sem cessar por aquele telão, eu nem conhecia a pessoa. Só que depois, lá na frente, quando eu olho, o tombo foi grande, né? Todo mundo ficou vendo. Então, eu gosto sempre de dizer para o Senhor, quero estar escondida com Cristo em Deus, como diz a palavra. Então, se Ele quiser, como diz a palavra, então, a Dani que está aí sabe disso, isso aqui eu não queria nunca. Então, quando meu genro foi embora, ele falou, aí, tia, estou deixando tudo para você. Como é que chama aquele ali? De colocar o telefone. Eu sempre esqueço, está na minha frente, aquele ali. Eu esqueço, não esqueceu também, né, não. Aí ele deixou aquele eu esqueci o suporte, mas é um suporte chique, alto, né? Para colocar o telefone. Falei, não, meu filho, não vou precisar disso, não quero isso, não. E deixei o negócio no canto. E depois eu parei, fiz umas 2 ou 3 vezes, parei de novo. E aí, quando eu parei, eu tive 3 sonhos. Volte a fazer, porque eu preciso de você nesse tempo, nesse lugar. Aí depois que eu tive os 3 sonhos, que para mim já foi um pesadelo, eu peguei e falei, tá bom, deixa eu colocar o óculos sobre ti, porque eu não estou enxergando vocês direito. E aí eu peguei e falei, tá bom, Senhor, então se é teu, eu vou voltar a fazer. E aí naquela madrugada ele me deu a primeira palavra que ele queria que eu trouxesse. E aí eu comecei fazendo sozinha, não era nem live assim, né? Sozinha, mandando na época da pandemia, e pude ver nas entrelinhas como Deus tinha um propósito, né? Pessoas que eu nem conhecia entravam em contato comigo no meu particular e falando, estou precisando de ajuda, estou sozinha em outro país, em outro lugar. E aí eu fui ver por que Deus queria aquilo naquele tempo. E depois da pandemia eu parei de novo. Eu achei que era só na pandemia, fiquei feliz. Mas aí veio novamente Deus me falando, volta, 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 porque eu tenho um propósito nesse tempo. Então, eu sempre lembro, quando eu argumento com Deus, Deus, olha só, mas eu não vou ficar fazendo propaganda de nada disso, não vai à frente. Aí ele sempre me lembra uma única coisa que vocês já ouviram várias vezes. Ele diz, quem foi que alcançou o Billy Graham para mim? Se você alcançar uma pessoa com o trabalho que você está fazendo, você já alcançou o que eu queria. Porque para Deus o importante não é número. Ah, o número não é importante. É importante, sim. Imagina se eu não fico feliz de ver uma igreja com 8 mil membros, com 8 mil pessoas, como estou vendo aqui em Niterói. Gente, já entro batendo palma, dançando e cantando. Quem me conhece já sabe. Quem não vai ficar feliz? Mas eu gosto muito de trabalhar no esconderijo do Altíssimo, né? Então, quando ele empurra, é diferente, ele faz. É nesse sentido que eu estou falando. Tá? Então, o telão, se for para a glória dele, aí ele pode me empurrar de novo que eu vou, tá? Mas esse tempo aqui gostoso, 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 bem íntimo, né, Tânia? A gente nem queria jogar nada na mídia, né? Eu tive que enfrentar uma luta com vocês, que vocês falaram, não é melhor ficar só com o nosso grupinho, eu lembro de vocês dizendo isso, né? Só com o nosso grupinho não é melhor? Mas Deus queria que a gente ampliasse a tenda, como está escrito em Isaías 54. Olha que eu não estou lendo nada, estou só lembrando o que o Espírito está me lembrando. Em Isaías 54, ele diz, amplia a tua tenda, amplia o lugar da tua habitação, porque então transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade alcançará as nações. Então, eu lembro quando a minha filha foi para longe, aquela história que eu sempre gosto de falar, as pessoas me ligando. Ela está não sei quanto tempo da guerra, a senhora já viu? Ela está pertinho da Ucrânia. Eu falei, é mesmo? Eu nem sabia. Eu não tenho tempo para ficar procurando, eu saber onde ela está, não. Eu sei que ela está bem, por quê? Porque ela está no colo do Senhor. Então, é tão bom quando você faz as coisas na direção de Deus. Tem um mosquito maravilhoso aqui, que foi só a gente abrir a janela e ele achou que deveria entrar também, entendeu? Vai ter um encontro com Deus aqui também. Então, se os outros mosquitos saírem, esse também vai sair. Eu quero orar para a gente poder começar, mas essa introdução desse jeito também já é Deus falando. Só espero que todos percebam
né? Como diz em Apocalipse 7 vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nada acontece à toa, nem por acaso, com aquele que busca a Deus. Amém? A gente vai estar orando. Ora para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, Obrigada, louvamos Senhor. o teu santo nome pela provisão desse dia, Pai, pela Amém. porção liberada a nós. Eu creio que Amém. o Senhor está no controle de todo o tempo, de tudo que nós precisamos, almejamos. Ó Deus, assim como queremos alcançar metas nesse ano de 2026, que esse dia seja um passo, mais um degrau, Senhor, para que essas metas sejam vislumbrada pelos teus filhos e a bênção do Senhor, Pai, as promessas que o Senhor tem para a nossa vida venha se cumprir. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvir a tua palavra, de poder, ó Deus, compartilhar as maravilhas, boas novas que o Senhor tem anunciado nesse tempo do fim. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, pelas famílias que aqui estão representadas, Senhor, cobre mesmo cada uma delas, visita os lares e supre, Pai, a necessidade dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente vai estar lendo o primeiro versículo, mas eu queria colocar para vocês depois o texto de Isaías 59, 19, né? Mas o destaque é para esse pedacinho. A gente pode ler o versículo, mas é esse pedacinho. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Senhor, nesse, já levantou a bandeira dele a nosso favor. Então, é muito bom você saber que você pode passar por tempestade, mas por cada uma delas, ou em cada uma delas, o Senhor já levantou a bandeira dele a nosso favor. Agora, o que eu coloquei aqui, vindo o inimigo, o que é que nós temos que fazer quando ele vem? Tá? Então, é a frase que eu quero que você pense hoje. E ele vai ler para a gente o versículo. Isaías 59, 19. Isaías 59, 19. Os irmãos acharem. Diz: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, ou como uma tempestade, como uma inundação, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amém. E aí eu queria colocar para você essa frase. Vindo o inimigo, como a gente vai fazer para resistir a ele? E o outro texto é Efésios 6. Efésios 6. 6. É um pedacinho só. Mas é bom a gente guardar, né? É bom você guardar, decorar os textos que a gente está dando. Por quê? Porque a gente não sabe se amanhã ou depois a gente vai ficar sem a Bíblia em papel. Volta a lembrar. Então, decore. Porque nas últimas cirurgias que eu fiz, na última, né, que eu lembro, eu fui recitando a palavra de cor. E não tem calmante melhor, tá? Então, guarde bem isso. 6. Vou falar da armadura. 6:10. 6:10. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Então, as armaduras de Deus fazem parte da nossa vida. É bom a gente lembrar que Deus não nos deixa como uma criança abandonada à beira do caminho, não. Deus está sempre atento a todas as nossas necessidades, diz a própria palavra. Antes que a gente peça, Ele já está respondendo. Então, é bom lembrar disso, porque às vezes a gente se sente em determinados momentos que a gente pensa que está abandonada. Aí a gente escuta aquelas pessoas que a gente atende falando: ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém falou comigo naquele lugar que eu fui. Eu sempre brinco assim: fala você, querida. Fala você, ninguém me abraçou, ninguém fez nada por mim ali. Faz você. Se você começar a fazer, você vai ver a diferencial que é. É aquilo que a gente sempre fala. A começar em mim, sou eu que começo a mudança no ambiente onde estou, né? Então, nós esquecemos disso. Então,
Quando vem o inimigo, como uma corrente de águas, vem alguém, você entrou no lugar, vem alguém que te entristeceu, vem alguém que trouxe uma palavra negativa. Aí você vai lembrar da palavra. A palavra diz que nós temos que dar fruto mesmo fora da estação. Então, eu lembro de um amigo que falava assim, não desça do salto nessa hora, não, fica no salto. Fica no salto, fica quietinha ali, com um sorriso nos lábios, como se nada tivesse acontecido. É difícil? É fingimento? Não. É dar fruto fora da estação. É dar fruto fora da estação. Eu já passei por isso várias vezes, que coisa maravilhosa. Eu lembro de uma vez, eu nunca me esqueço dessas coisas, né? Que eu fui dirigir uma reunião numa igreja. A reunião era comigo. Uma igreja para 500 pessoas, devia ter no mínimo já umas 200 ou 300, e era eu que liderava aquela reunião. Só que quando eu cheguei, houve um problema, eu não sabia, só ouvi quando o rapaz veio e disse assim, olha, hoje a reunião não vai ser aí dentro da igreja não, pastora, vai ser lá. Eu falei, vai ser onde? Vai ser lá naquele quartinho, lá no final, no fundo da igreja. Aí eu só olhei e falei, é mesmo? Tem certeza? Eu acho que você errou. Ele falou, não, eu recebi uma ordem do pastor, que vai ser lá hoje. Aí eu falei, só que lá deve caber umas 30 pessoas no máximo. Aí ele falou assim, então deixa todo mundo fora, porque vai fazer o quê? Quase que eu falei, então fica na rua mesmo, eu falo aqui. Mas não, Deus queria me ensinar, ó, de novo vindo. Então, eu sei, mas tem que tirar, que senão vai vir. Uma abelha. É uma abelha, pior. Então, quer trazer o mel para nós. Né? Aí, trazer o doce, tá bom. Aí, naquele momento, quando eu olhei aquilo ali, isso descentraliza qualquer pessoa. Imagina você preparar uma reunião, deixar tudo no esquema, num local, tudo organizado, com tudo que você já tem preparado, né? O som já estava ali, o microfone, para aquele grupo de pessoas que frequentavam. Era uma reunião que lotava a igreja à tarde. Mas naquele momento eu me vi sem chão. Só ouvi o rapaz falando isso porque não tinha mais ninguém para poder conversar também. Houve um imprevisto, não sabia nem o que era, mas fui lançada lá para os fundos da igreja, naquele cômodo lá. Gente, eu sei o quanto isso é difícil, mas naquele momento o Espírito Santo só me disse assim, eu estou contigo. Eu sou o suficiente. Você não precisa de grandes coisas para fazer muita coisa. E até hoje eu lembro disso, de um versículo que ele me deu, que eu nunca mais esqueci. Não lembro onde está, mas se você procurar, você encontra. Com pouco fazes a guerra. Com pouco fazes a guerra. Eu sei, como diz o apóstolo Paulo, ter em abundância, né, porque sou neta e filho de fazendeiro, não sei o que é ser criada numa fazenda, mas também sei dormir e morar num cômodo só, quando nós perdemos tudo. Então, Deus tornou me dar tudo de volta, mas a minha mãe sempre falava, só não quero ninguém reclamando aqui. Então, isso é importante, por quê? Porque o inimigo vem como uma inundação, como diz Isaías 59, 19, e eu estou repetindo com o propósito que você guarde o texto, tá? Porque o mais ainda que o inimigo venha como uma corrente de água, exatamente aquela enchente, aquela inundação que você não espera. Quem viu o vento expresso sabe quanto é triste ver uma família toda sendo levada, como nós vimos esses dias, por enxurrada. É desse jeito que Deus fala aqui. Ainda que o inimigo venha desse jeito, ele já levantou a bandeira dele a nosso favor. E você pode pensar assim, ainda é fácil de você ver na televisão. Não, eu passei também por isso. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu lembro que eu estava uma vez no centro de Niterói, veio uma inundação. E eu não tinha conhecimento de que a porta do carro não abria mais ali. Quando a água chegou pertinho de mim ali, eu botei a mão rindo e brincando com a pessoa que eu estava. E aí, quando eu botei a mão rindo e brincando, só lembro que ele disse para mim assim, tira a mão daí, você não sabe o risco que você está correndo. Eu falei, por quê? Eu estou rindo, brincando, que nós vamos sair lá na frente, tenho certeza que nós vamos sair. E ele falou, não, nós vamos sair se a água baixar. Eu só lembro quando eu ouvi aquilo, eu falei, como assim? Nós vamos sair porque lá na frente não tem mais água, eu tenho certeza. Ele disse, não, porque a porta não abre mais quando a água está desse jeito. Gente, vocês não imaginam. O chão saiu de novo. Eu fiquei apavorada, era eu que estava dirigindo, eu fiquei sem saber o que fazer. Então, quando eu falo desse versículo, eu sei do que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de olhar para as circunstâncias, como eu estava olhando, rindo, brincando, eu olhei para cima. E quando eu olhei para cima e comecei a clamar,
Deus abriu os nossos caminhos e a gente saiu lá na frente. O único carro que saiu funcionando foi o nosso. Todos os outros foram parando do nosso lado. E a gente saiu lá na frente. Então, quando eu falo esse versículo, isso aqui é uma realidade na minha vida, na vida das minhas filhas. Minha filha mais velha também passou por isso. A noite toda tentando chegar em casa, numa enchente que deu aqui, que não conseguia chegar. De madrugada, ela entra dentro de casa. Mãe, passei por uma inundação com mais de 1 metro d'água na rua, mas Deus me guardou de todos os lugares por onde eu passei. Então, quando você lê a palavra, você precisa trazer ela personalizada. Eu creio que isso é para a minha vida. Por que eu tenho que dizer isso? Porque a própria palavra diz que se eu duvido, eu nem preciso orar, pedir nada. Porque quem duvida não alcança a bênção de Deus. Isso é muito sério. E às vezes a gente fica desse jeito. E aí Deus vem e fala até quando você vai ficar entre dois pensamentos. Né? Então você tem que crer ou não crer. Nós precisamos disso. E hoje, como resistir ao inimigo, Deus foi me dando etapa por etapa. E eu vou estar colocando para você. Primeira delas, oração. Não tem como você enfrentar o inimigo sem uma vida de oração. Não é uma oração, você pode até fazer. Estou aqui desesperada. Ai, me socorre, me ajuda. Isso a gente faz com a pessoa que está do nosso lado. Não é normal. Mas com Deus, a gente não deve ter Deus desse jeito. Eu falo assim, Deus de pronto-socorro, que só procura quando a gente precisa. Não. Nosso Deus, tanto é que quem caminha comigo sabe daqui o que eu falo. Mas eu poderia deixar agora? Poderia, mas quem me procura no particular, eu falo assim, por que você vai deixar agora? Né? A situação da live, disso e daquilo. Você já teve outros momentos muito mais difíceis. Se você orar, se você buscar a Deus, você vai ver que você vai ter condições de participar, sim. Nós estamos vendo aqui a Helena sempre colocando toda semana. Eu peguei ela estava de férias, né? De folga, de licença médica. Aliás, nem era férias, era licença médica. Mas hoje a gente vê ela dizendo, eu estou lutando para poder ser liberada do trabalho. É um trabalho secular que não depende dela. Eu estou lutando porque eu não quero faltar à live. Aí a Bíblia vem e fala assim, como creste seja feito. O que você crê? Você crê que você pode todas as coisas, mesmo do jeito que você lê? Então você vai pedir a Deus e orando você vai conseguir. Estou citando uma coisa que é nossa aqui, mas você pode colocar isso para outras coisas. Como eu falei para vocês, né? Que eu, às vezes, recebo oferta pequena, mas vou recebendo e vou guardando, uso, dou. Nunca uso uma oferta minha, alguma coisa para mim, sem antes tirar alguma coisa para doar. E aí, quando eu vejo, Deus vem de lá da frente e me abençoa de uma forma tremenda. Tá aqui a Dani que viu isso. Deus me deu o penúltimo carro, e aí eu olhei e falei que o senhor queria tanto ter esses vidros todos escuros aqui por um pouco, pelo menos um pouco, poder não ficar vendo as coisas que estão dentro, que eu estou sempre com um carro com um monte de coisa. E Dani vem e me procura e fala, Deus mandou eu colocar isso, o filme, no carro da senhora, sem saber de nada. Esse é o Deus que nós temos. Você está pedindo a Deus o que você quer? Ou você quer mesmo, verdadeiramente, fazer isso ou aquilo? Se você quiser, tudo é possível que crê. Então, você está vendo essa palavra constantemente agora, chegou a hora de você colocar em prática em qualquer área da sua vida. Então, a oração é tudo. Eu posso, sim, todas as coisas. E a gente vê a Helena passando na semana passada aqui, estou citando o nome dela porque eu sei que ela lidera. Passou no nosso grupo aqui. Olha, já consegui, lutei, fui atrás dos meus líderes lá na escola, e uma escola do governo liberou para que ela tivesse segunda-feira de manhã em casa para poder ela participar da live. Gente, isso é Deus purinho. Mas o que ela fez? Ela creu primeiro e depois ela correu atrás para resolver o problema e resolveu. Então é desse jeito que Deus faz, a oração tem esse efeito. Agora, não é orar e ficar de braço cruzado, é verdade, não. Eu vou fazer a minha parte. Se a live é 7h30 da manhã, nós nos levantamos 5h30, 6h. Cada um vai fazer a sua parte. O que você precisa para estar aqui no horário? Hoje nós recebemos 2 telefonemas de urgência antes da live. Eu vi ele atendendo e já dizendo, olha só, eu preciso de encerrar agora a conversa, porque a gente tem uma live agora, a gente tem uma live. Encerrou para a gente estar aqui no horário certo. Pode atrasar? Pode acontecer uma emergência, faltar? Pode, não é disso que eu estou falando. Isso aqui é um exercício daquilo que nós estamos ensinando constantemente. Então, a oração é a chave para abrir qualquer porta. Qualquer coisa é impossível para você, você consegue através de uma vida de oração. Volto a dizer, não é uma oração de qualquer maneira. Você precisa ter o seu tempo de oração em casa. Você precisa ter o seu cantinho de oração em casa.
Eu amo lembrar que quando eu dobro o joelho em determinado lugar do meu quarto, eu já dobro o joelho e já começo a chorar. É a presença de Deus naquele cantinho que eu consagrei a Ele. E isso eu tenho em todos os lugares por onde eu passei. Eu trouxe uma cadeira para cá, ele disse, essa cadeira você quer doar? Porque tem muitas aqui. Eu falei, essa não. Pode doar qualquer coisa, essa daí não. Essa aí é a minha cadeira de oração, onde eu orava no meu quarto, eu botei na sala. Sabe? E assim, uma que eu ganhei da Malu está aqui, viu, Malu? Quando eu cheguei em Campinas, ela disse, você não tem nada, não tem nada. Então, estou mandando tudo para ele, para poder... O que eu tenho aqui, eu quero deixar para poder te ajudar. E foi uma das pessoas que montou meu apartamento lá na sala, em Campinas. Então, o Senhor, ele é assim. É só você orar e pedir. Eu olhava no meu apartamento vazio, sem nada. Eu falava, Deus, de onde vem? De onde vem? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Ela foi a autora que mandou eu comprar a poltrona num lugar chique aí. Eu falei, vou lá comprar. E fui, o dono nunca me recebeu para poder, nunca me cobrou nada. Quando eu fui pagar, não quis receber, né, Malu? Que coisa tremenda. 2.500, não foi uma coisa à toa. O cara nunca tinha me visto. Agora, esse é o Deus que nós cremos. Agora, se na hora que você crê, você pede, você fica duvidando, não adianta. Foi a única coisa que eu comprei, 2.500, e não paguei, porque o cara, quando eu fui pagar, disse, não quero, não. Deus me falou, e ele não era nem cristão, que eu não posso receber da senhora. Gente, eu fiquei olhando, falei, olha só, depois você não vai cobrar da Malu, não. Oração tem esse efeito. Era amigo dela, mas ela perguntei ela, não falei nada. Falei, gente, que incrível, mas é o Deus que nós temos. Então, o que você precisa? Você precisa ter uma vida de oração. Porque aí eu volto a dizer, nem Deus vai dar nada para alguém de qualquer maneira. Ontem nós vivenciamos isso, uma pessoa pediu ajuda, eu falei, então eu gostaria de ir na sua casa para poder ver o que você precisa, porque eu não peço nada para ninguém, sem eu ter certeza que a pessoa é assim, porque se eu precisar tirar uma foto para mostrar para alguém, a pessoa precisa saber que não é para mim, eu estou pedindo para outra pessoa. Ah, não, mas o que a senhora vem fazer aqui? Gente, eu olhei e falei, inacreditável, alguém está precisando e ainda está duvidando do que está querendo. Não, peça com fé, crendo que Deus vai enviar. Oração tem esse efeito. Segunda coisa, uma vida de jejum. Volto a lembrar, você pode dizer, mas eu não posso jejuar. Então, para quem não estava na outra live, ou não viu a outra live, volto a lembrar. O jejum pode ser do jeito que Deus colocar no seu coração, né? Ah, mas tem que ser de comida. Tem, deve ser de comida sim. Aquela comida que você não fica sem ela de jeito nenhum, né? Então, pode ser essa comida. Mas eu já fiquei uma semana sem falar nada com ninguém, só com Deus. E eu vi o resultado disso na minha vida. Então, é fundamental você marcar tempo, marcar horário, de agora até tal hora. Por exemplo, tem um grupo aí que trabalha com família nas lives, pastora Luciana, eu amo essa mulher. Essa mulher, o que a gente precisa, qualquer coisa, ela vai lá, na mesma hora, ela responde as mensagens da gente no particular. Nem conheço ela. Mas eu lembro que uma vez ela colocou uma coisa, eu falei, pastora, a senhora colocou isso na live e eu não encontrei. A senhora pode me passar, que eu gostaria de estudar mais sobre o texto que a senhora falou. Ela, claro, Rita, parece minha amiga, sabe como? Nunca vi. Na mesma hora ela colocou tudo, isso é caráter, isso é lindo. Uma pessoa que tem uma vida nesse estilo é valorizada por todo mundo. Agora, imagina se ela ouve minha mensagem, ela ignora. Eu não ia nem querer ver mais a live dela, com certeza. Eu não posso ensinar uma coisa e viver outra, não dá. Então, isso é importante. Uma vida de jejum vai te levar a um estágio maior com Deus. Você vai ver. Terceira coisa, uma vida da palavra, a palavra de Deus. Nós precisamos ver, como é que eu sei quem lê muita palavra? Basta você conversar com a pessoa. Quando você conversa com alguém que não lê a palavra, ela não fala nada da palavra de Deus. Mas quando você conhece alguém que estuda a palavra, não adianta, ela não consegue esconder. Ela não consegue esconder. Antes de eu alcançar meu primeiro esposo para Jesus, eu não podia falar a palavra em casa. Então, o que eu fazia? Eu falava sem citar, que estava na Bíblia. Porque às vezes você vai falar a palavra e a pessoa não quer ouvir. Então, você fala, não precisa dizer, está escrito na Bíblia, estou te dando um texto da Bíblia. Não, você cita quietinha. E ela é tão poderosa que ela muda a vida de qualquer pessoa. E é assim que ele faz. Nosso Deus é esse Deus. A palavra dele é um diferencial. Volto a lembrar, eu escrevo. Meus livros você pode ler quantas vezes você quiser, mas ele pode não mudar a sua vida, porque depende de cada um. Mas a palavra de Deus, ainda que você não queira, os maiores filósofos do mundo, volto a lembrar, tiveram um encontro com Deus só lendo a palavra, quando eles liam para criticar. Olha que coisa interessante. Então, é importante a gente lembrar.
E a última palavra, a quarta, que eu quero que o Dimas fale sobre ela, é a comunhão. É a comunhão. Hoje estou com vocês aqui, esse grupo que aparentemente é pequeno, né? Mas é tão bom eu saber que eu posso dar um telefonema para ir, que eu tenho hospedagem em qualquer lugar. Eu não tenho problema em nenhum lugar por onde eu passei. Isso é maravilhoso. Isso significa comunhão. Você vai ver isso em João 17, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. Deus não enviou Jesus só para morrer na cruz, não. Ele enviou Jesus para morrer na cruz para que nós fôssemos uma família na Terra. Para que nós vivêssemos numa união tal, numa comunhão tal, que o mundo não aguentasse essa comunhão. E é assim que acontece. Já contei para vocês que eu fui em Israel com 2 irmãs de oração. E o sonho que eu tive foi tremendo. Eu vi os demônios vindo para o meu quarto, onde eu estava, num centro de oração, hospedada lá. Quando eles vinham, eles abriam a porta e olhavam, e eu estava junto com a outra irmã de oração dentro do próprio quarto. E aí um falava para o outro assim, aqui a gente não pode avançar, porque aquelas 2 já estão juntas novamente. Gente, aquele sonho marcou a minha vida. Então, quando você está junto com outra pessoa, por isso é que Jesus falou para a gente ir de 2 em 2. Às vezes as pessoas falam, mas para quê? E outra coisa que eu volto a te falar, não é de 2 em 2 com qualquer pessoa, tá? Porque eu já fui com uma para o Chile, que eu nunca mais esqueci. Estou eu tentando trabalhar na libertação de um pastor, de um líder, que estava ficando bêbado com a bebida que ele estava bebendo. Ah, mas aqui todos os pastores bebem. Eu falei, mas o senhor está vendo como é que o senhor está? O senhor está bêbado na minha frente. O senhor vai pregar desse jeito? E nisso que eu estou falando, tentando trazer a libertação para o cara, a pessoa que estava indo comigo, mais velha do que eu, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, da palavra, virou e falou assim para mim, não, Rita, mas também um pouquinho só, não tem problema, né? Gente, eu quase desmoronei. Falei, meu Deus, quando terminou a conversa, que o homem foi embora, eu falei para ela, ao invés de você me fortalecer, me ajudar, você fala para ele que um pouquinho só não tem problema? Que história é essa? Quem bebe, começa com um pouquinho. Isso já é comprovado pela ciência. Não precisa beber muito. Se beber um copinho, um pequeno, daqui a pouco, quando você continua, você vai ficar bêbado. Então, é importante a gente lembrar da palavra, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é a palavra que diz. O embriagar não é de Deus, não é para as pessoas que buscam a Deus. Agora você vai sair com qualquer pessoa que na hora que você está precisando de um apoio, vai trazer uma palavra contrária? Não. Por isso nós temos que saber com quem a gente anda. Comunhão é isso. Eu não ando com qualquer pessoa. Eu atendo qualquer pessoa, eu dou amor a qualquer pessoa, eu ajudo qualquer pessoa que precisar, mas comunhão é outra coisa. Comunhão é outra coisa. Tem uma menina aqui no grupo nosso, que eu não vou citar o nome, mas vocês já ouviram. Ela manda as pessoas para poder atender, e aí ela nunca tocou em assunto de valor. Mas quando ela manda, eu já sei. Não importa quem seja, eu vou atender tanto pagando quanto não pagando. Por quê? Porque pelas pessoas que eu estou atendendo, não. Pelo referencial da pessoa que enviou. Isso é lindo demais. Então, eu pergunto só à pessoa, você precisa? Você não tem emprego? Não, não tenho. Então, para você não vou cobrar nada. Eu não atendo sábado e domingo. Eu tiro para Deus e para minha família. Mas quando ela manda, eu viro e falo assim, fulano que te indicou, sim, você precisa para quando? Ah, eu preciso com urgência, pastor. Então é para hoje. Hoje ainda eu vou arranjar um horário para te atender. Né? Tá aí a Lidiana que sabe disso. Falei a mesma coisa com ela. Né? Então é tão bom quando você semeia na caminhada por onde você faz comunhão. Porque quem semeia comunhão vai receber o quê? Comunhão. Comunhão é uma arma poderosa. Estou falando, estou arrepiando da cabeça aos pés. Eu costumo dizer que comunhão é uma arma tão poderosa que talvez, se eu tivesse que escolher, seria mais forte do que oração, do que jejum. Você pode jejuar, você pode orar. Mas se você tiver com alguém que você tem algo travado, tem que destravar, porque a oração não prossegue. A Bíblia fala isso. Que quando nós travamos com o irmão, é o outro texto que eu quero que ele comente. Você trava com o irmão, você perde a comunhão com Deus, de tão sério que é. E ele vai ler esse versículo para nós. Então, hoje eu quero que você pense nisso. Tem alguém que você não fala? Tem alguém que você está de mal? Tem alguém que você diz, com essa eu não quero falar? Ele vira para mim de vez em quando e fala isso, por isso que eu estou rindo. Ele fala, você fala, não quer nem ver fulano lá. Daí a pouco você está falando com o maior amor, como se você não tivesse tido problema nenhum. Eu falei, claro. Por quê? Porque primeiro eu conheço a palavra.
Eu fico irada quando eu vejo as coisas erradas acontecendo? Fico. Nós somos humanos. Isso é natural do ser humano. Quem é que não fica? Eu costumo dizer, quem não fica, prepara a malinha, porque já deve estar chegando no céu, né? Não? É desse jeito, se ficou irado, mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol contra a vossa ira. É isso que a Bíblia diz, e não deis lugar ao diabo. A gente está orando para resistir ao diabo. Quando nós ficamos irados e dormimos uma noite de mal um com o outro, nós já perdemos a comunhão. Então, hoje eu quero que você pare e pense com quem eu preciso ter comunhão. Com quem eu travei a comunhão. Porque se você travou com alguém, você já imediatamente travou com Deus. E ele vai pegar. 1 João, lembra? 1 João. Nós vimos antes, hein? Não, acho que é 5:20. Quem não ama o irmão, a quem vê, o versículo é desse jeito. 4:20. Quem não ama o irmão, a quem vê, não ama a Deus, a quem não vê. 4:20. 1 João 4:20. Lê para a gente? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O amor transcende. Quando você não consegue amar alguém, o mínimo que você tem que ter é esse nível de comunhão, de contato. Essa semana eu recebi um telefonema de uma de vocês aí, que alegria poder ver. Quando eu peguei, as irmãs de carne dela, não conseguia ter comunhão com ela. E aí ela disse para mim, eu chorei do outro lado, ela disse, eu lembro da senhora me ensinando como presente leva para ela. Eu tinha vontade de esmagar, de fazer, sabe? Mas a senhora dizia, não vai lá, leva um presente, faz uma comidinha e leva para ela. E hoje eu tenho todas as minhas irmãs com relacionamentos restaurados comigo. Eu hoje tive a grata alegria de marcar com todas elas juntos para a gente almoçar num restaurante. Que maravilha, que alegria. E hoje eu quero te dizer, vale a pena. Tem pessoas que você não pode só ignorar. Ah, deixa para lá, eu não quero e pronto. Não. Tem pessoas que você vai precisar voltar a ter comunhão. Comunhão é a chave. Quer colocar mais alguma coisa? Muitas coisas. Então vai. Bom, eu quero começar pelo que Deus me falou pela madrugada. Eu acordei, não sei se foi visão, se foi sonho, mas eu via um arco-íris, e arco-íris é sinal do concerto, de aliança com Deus, né? E Deus faz aliança com os homens. E isso ficou marcado para mim. E logo quando a gente desperta, quando a gente acorda, a gente costuma ler o provérbio do dia. E o provérbio do dia, a frase que marcou para mim foi: quem é simples, volte-se para aqui. Na outra linguagem internacional, diz assim: venham todos os inexperientes. Provérbio capítulo 9, versículo 4 e o 16. A mesma palavra repetida quer dizer que Deus quer que a gente guarde. Então, guarde isso aí, certamente Deus tem algo para revelar através disso. Quem é simples, volte-se para aqui. E no 16, venham todos os inexperientes. Deus quer falar conosco, amada, acerca de coisas que a gente não conhece, ou que a gente acha que conhece, mas talvez não tenha vivido ainda uma experiência profunda. E a parte que me cabe aqui falar de comunhão, comunhão é conexão, comunhão é amor. Ninguém senta à mesa para um lanche, para um bate-papo com quem não ama, com quem não gosta dessa palavra, ou de viver, de experimentar o amor. E em 1 João diz que o amor, né, ele proporciona esses momentos. Quem ama, a primeira coisa que faz é o quê? Guardar os mandamentos do Senhor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, diz o Senhor. E a gente, às vezes, tem essa dificuldade de chegar ao ponto final, de alcançar essa meta. Talvez essa seja uma das maiores metas que nós precisamos alcançar em 2026, porque em todo tempo Deus ensina isso.
Depois, como exercício, vocês podem ler 1º João, 2 João e 3ª carta de João também, que fala desse amor incondicional. E quantas vezes aparece a palavra amemos, amemos uns aos outros? Eu já fiz uma vez, mas não lembro o número. Mas é importante a gente perceber quantas vezes o Senhor repete isso para que a gente aprenda, né? Para que a gente guarde essa palavra no nosso coração, para não pecar primeiro contra Ele. Porque quando nós ouvimos o seu mandamento e não guardamos, nós estamos pecando contra o Senhor. Então, a gente deixa de experimentar o que Ele realmente separou para nós. No capítulo 59 de Isaías, que foi o capítulo que nós lemos, ele começa dizendo assim: então temerão o nome do Senhor. E o que isso tem a ver com comunhão? A abrangência desse versículo para atingir a todos. Então temerão o nome do Senhor. Ele não está falando que é um povo, ele não está falando que é uma igreja, que é individualmente, mas ele fala de uma maneira universal, abrangente. O temor do Senhor virá. Mas sobre quem? A intervenção poderosa do Senhor, ela acontece para quem? Para aqueles que esperam nele. Porque o Senhor trabalha para aqueles que esperam nele. Então, a gente começa a ver que Deus vai colocando situações onde nós precisamos buscar esse lugar. A Rita colocou aqui muito bem, dizendo que você é anunciado para você o que você tem que fazer. A gente lê, por exemplo, as armaduras lá de Efésios, capítulo 6, e a gente pode não sofrer a influência daquilo. Mas se eu aplicar o meu coração em praticar, né, em me envolver, me comprometer, porque é assim que a palavra produz resultado em nós, quando nós nos comprometemos. Eu amo a palavra de Deus. Ah, mas não estou sentindo isso. Você não tem que sentir, é pela fé. Eu declaro e logo existe. Aquilo que falta e que eu não sei como alcançar, Deus alcança por mim. Porque é essa palavra que ele libera aqui. O temor do Senhor, né, será do poente ao nascente do sol. E ele diz assim: quando vier o inimigo contra você, como uma corrente, como uma inundação de água, aí entra algo que às vezes a gente deixa de lado, mas que é super importante no nosso dia a dia espiritual. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O inimigo vindo contra você, contra nós, Deus envia uma providência, um socorro. E sabe o que isso produz em nós? Vontade de permanecer na presença do Senhor. Aquele que conhece a verdade, que pratica a verdade, que vive a comunhão do Salmo 133, que deseja estar junto com os irmãos, como tem sido esses momentos aqui na live, eu creio que não tem como Deus não aplicar essa palavra, levantar a bandeira dele sobre nós para nos guardar. Desse tempo de tempestade, de batalha, tenho certeza que todos nós enfrentamos, mas quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Hoje era 1h30 da manhã, mais ou menos, quando eu comecei a orar, e Deus falava: eu estou derrubando as barreiras, eu estou dando vitória nisso, nessa área, orando pelos feridos, pelos enfermos, por aqueles que estão acamados, hospitalizados. E Deus mostrava esse arco-íris, um concerto. Deus estava sinalizando embaixo de todas aquelas orações que ele estava presente. Então, isso é tudo que nós precisamos, amado. Então, é tão simples a gente obedecer, né? É só a gente dizer: Senhor, eis-me aqui, como Samuel fez. Samuel aprendeu, ele não sabia, mas ele foi lá buscar quem tinha liderança sobre ele. Ele foi colocado à disposição para servir no templo, mas havia uma liderança sobre a sua vida. E ele falou, ensinou para ele como se comportar diante da chamada de Deus. E ele foi um homem que nos inspira nos dias de hoje. Um profeta com qualidade, que viveu a verdade, que ensinava a verdade, que pregava a verdade e buscava, primeiramente, amar os mandamentos do Senhor, para que os outros pudessem aprender através dele, do exemplo dele. E tenho certeza que o rei Davi foi privilegiado, né? Foi ungido por Samuel e aprendeu muitas coisas de Samuel. Então, comunhão é isso.
é a gente entender o processo abrangente do amor de Deus por nós e nós replicarmos isso na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, para com os nossos irmãos. Não é aqueles que nós gostamos, é aqueles que estão próximos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não é ame quem te ame, mas o teu próximo. E Deus tem colocado muitas vezes pessoas próximas de nós que precisam da nossa ajuda, que estão carentes de amor, de abraço, de carinho, e muitas vezes até financeiramente. E nós podemos intervir. E nós sabemos quando nós podemos, aonde nós podemos colocar as mãos. Então, vamos buscar esse lugar de conhecer a vontade de Deus, para que esse temor traga livramento no dia da tempestade, nos dias de batalhas, de inundações que se levantam contra nós e contra a nossa família. E Deus vai levantar essa bandeira para nos guardar de toda e qualquer situação. Amém? Amém. Olha que interessante, quando ele falou sobre Provérbios 9, eu não sabia que ele ia falar isso, né? A gente normalmente só comenta o tema principal. E depois a gente deixa livre, como Deus tem colocado no nosso coração. Mas eu fui lá em Provérbios 9, e aí quando eu voltei no versículo 8, 4 e 5, olha o que diz. Ele falou sobre a vida de simplicidade. Eu ontem estava lendo um texto, deixei até separado aqui para mostrar ele, mas não mostrei, esqueci. Mas vou ver se eu consigo voltar a semana que vem, de repente, sobre uma vida de simplicidade. O valor de uma vida de simplicidade. Eu gosto de lembrar que uma vida de simplicidade não é uma vida sem recursos. Às vezes a pessoa pensa que vida de simplicidade, não é? Então, mas o texto não, o texto eu não te mostrei, né? Então, uma vida de simplicidade não é uma vida sem recursos. Você pode ser rica, pode ter tudo, todo tipo de coisa e escolher viver uma vida de simplicidade. O que é uma vida de simplicidade? É aquela pessoa que está disposta a viver em toda e qualquer situação, alegre, bem, independente de, né? E eu estava contando hoje de manhã para ele que a minha melhor amiga no tempo de colégio, novinha, era a menina mais rica da cidade, mas era a menina mais simples que tinha na sala de aula. Ela chegava toda bonitinha, toda arrumadinha, toda perfumada, mas ela vinha logo me dar um abraço. Oi, Rita, que bom te ver. E ali a gente sentava e começava a bater papo. Era a amiga mais chegada. Então, quando eu abri aqui em Provérbios 8, 4 e 5, diz assim, a vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. É como se Deus estivesse dizendo para nós. Entendei, ó simples. Olha o que ele faz a comparação. A prudência. É bom lembrar que a sabedoria com a prudência na Bíblia andam juntas. Então, se você é uma pessoa sábia ou escolheu ser uma pessoa sábia, precisa ter conhecimento da palavra de Deus, que é a receita para a gente. Agora, a sabedoria anda junto com a prudência. Então, a prudência é aquela pessoa que sabe chegar em qualquer lugar, sem tumultuar o ambiente. Sabe chegar sem ficar falando alto, sem ficar gritando, sem ficar... Esse estilo de vida é uma coisa que nós precisamos ter. Sabe chegar e trazer paz e alegria ao lugar onde você chega, ao invés de contenda e confusão. Eu lembro que eu estava com uma amiga um dia e eu falei, que bom que está chegando a sua irmã, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, não sei se é bom ou não, Rita. Eu olhei e falei, como assim? Ela vem de longe, como não é bom? Aí ela disse, porque toda vez que ela vem, ela só traz confusão. Gente, eu fiquei parada e pensando, meu Deus, inacreditável isso, inacreditável. Não é que alguém seja marcado como uma pessoa de contenda e confusão. Não, nós temos que ser reconhecido como uma pessoa de uma vida de simplicidade, temor ao Senhor, de amor ao próximo, de paz, de alegria. Eu sempre gosto de lembrar que deixa um gostinho de quero mais por onde passa. E ele fala que entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Então, é como se ele estivesse fazendo uma comparação entre a vida de simplicidade e a vida de loucura. Quem escolhe viver uma vida de simplicidade é um diferencial, não é? Agora, a loucura nos leva à perdição total, à ruína total. Então, é importante a gente lembrar, nós precisamos estar preparados para resistir ao inimigo, para saber viver em toda e qualquer situação, para saber entrar e sair em qualquer lugar, mas para isso nós precisamos usar essas armaduras que Deus nos dá. Não é só a armadura de Efésios 6:10, ali ele dá uma lista para a gente.
Mas, para a gente resistir ao diabo, a gente precisa usar todas essas... Hoje, Deus ministrou o nosso coração, porque ministrou primeiro o meu coração, né? Você precisa ser uma pessoa de oração, uma pessoa da palavra, uma pessoa de jejum, uma pessoa de comunhão com as pessoas por onde você passar. Nós precisamos de pedir a Deus isso. Eu achei interessante também, quando ele, do nada, aqui citou Eli e Samuel. Volto a lembrar daquilo que a gente sempre fala, quem alcançou Billy Graham. Olha que coisa interessante, quando ele falava, o Espírito Santo me lembrava. Samuel foi discipulado por Eli. Olha que coisa linda. Mas os próprios filhos de Eli rejeitaram o conhecimento de Eli. Então, é tremendo isso. Ontem, quando eu pretendia ajudar essa menina, eu disse para ele, que pena, essa menina perdeu uma oportunidade. Porque quando eu perguntei para ela, a gente pode te fazer uma visita para ver de perto o que você precisa? Ela disse, mas qual a intenção? O que a senhora quer vir fazer na minha casa? Eu nem acreditei. Eu falei, eu não estou acostumada com isso, não. Por quê? E eu disse na hora, respondi na hora para ela. Eu falei, quando a gente precisa, e quem não precisa, deveria treinar e fazer. Que prazer receber a senhora. Eu conheci essa menina na rua, toda bem pronta, toda bonitinha, eu e ele caminhando, e ela caminhando também. Uma criança, eu falei para ele assim, de longe, falei, vamos aproximar dela, porque Deus está me dizendo que eu preciso cuidar dessa menina. Nunca tinha visto. Ele falou, vamos aproximar, e nós adiantamos o passo para aproximar dela. E aí ela conversa vai, conversa bem. Eu falei, você quer meu telefone? Quero. E pegou. Eu falei, não disse? Eu falei, não dou uma semana para ela me procurar, porque ela está precisando. Em menos de uma semana ela me procurou. E mesmo eu me propondo ajudar, ela não queria que eu fosse até ela na casa dela, queria que eu desse tudo, mas tudo de longe. Então, nós atrapalhamos. Por que a nossa vida às vezes não flui? Porque nós não estamos abertos para as relações que Deus quer trazer para nós. Samuel ficou com Eli. E a cada vez que ele ouvia a voz de Deus, ele falava, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, tem lá escrito isso. E ele foi criado desse jeito. E nós estamos vendo agora o que isso resultou. Samuel, com mansidão, recebeu o ensino de Eli. Os filhos rejeitaram. A gente não ouve falar na Bíblia, da mulher de Eli nem na esposa de Samuel. Será por quê? Se a Bíblia diz que os maridos das mulheres virtuosas eles serão destacados na praça por causa delas. Eles vão aparecer por causa das esposas. Queira ou não queira, está na Bíblia. Agora, como assim? Vão aparecer por causa das esposas sábias. Mulheres que escolheram vivenciar uma vida com Deus. E aí, a mudança na vida dessas mulheres foi tão grande que alcançou os maridos. E os maridos hoje podem ser destacados nas praças. Esses dias eu fui vendo assim, como uma pessoa, uma coisa que você faz, e nós vemos a diferença. E nós entramos na igreja e uma pessoa chegou perto de mim e dele e disse, já sei que a senhora passou por aqui. Eu falei, por quê? Porque eu estou vendo isso aí, isso tem a carinha da senhora, uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Então, uma coisa boa que você faz, ou ruim, vai repercutir lá na frente, nós precisamos lembrar disso. Saber viver em qualquer ambiente, saber tanto viver numa igreja rica como numa igreja que não tem condições. Às vezes você vai falar, não tem que ser assim, não tem que ser assim. É um conselho que você dá. E o Senhor, Ele está trazendo para nós uma vida de simplicidade. Ontem, quando eu li esse texto, eu vou tentar tirar cópia no livro que eu li ontem e postar para vocês também. E quando eu esquecer, vocês podem me cobrar. Porque me chamou a atenção aquilo. Numa vida de simplicidade, você tem comunhão com todas as pessoas ao seu redor. Você não tem dificuldade com ninguém. Tem gente que chega num lugar, tem dificuldade, não suporto fulano, não, você pode não suportar, como eu falo. E eu falo, não tem problema disso. Eu gosto de sair fazendo do jeito que eu estou sentindo. Mas eu quero aprender a amar. E aí volto a dizer aquilo que eu sempre falo. De novo, vi isso aqui. Fulano vai ser a minha maior amiga da igreja. E já está sendo. Quem é aquela pessoa que você hoje não consegue ter comunhão? Aí volto a falar, como eu vejo na minha alma, Provérbios, deixa eu ver se eu lembro, 7 qualquer coisa, eu acho, né? Como eu vejo na minha alma, assim ele é. Então, é importante você lembrar, como é que você está vendo essa pessoa que hoje está sendo talvez uma pedra de tropeço no seu caminho. Se você deixar-se conduzir pelo Espírito, fizer como Samuel, mesmo ele não querendo, certamente Samuel queria ficar com a mãezinha dele, no colinho da mamãe,
Mas Deus deu uma ordem para a mãe dele deixar ele lá na casa de Eli. Imagina, os filhos de Eli deveriam tratar como Samuel. Ninguém fala na Bíblia nisso. Mas eu fico pensando, os filhos de Eli, já vem esse menino, filhinho de mamãe, entendeu? Que chegou aqui agora e já está recebendo os conselhos do meu pai. Não deve ter trazido uma boa imagem naquela situação. Mas Samuel fica quietinho ali, recebendo os ensinos de Eli. E o que isso acontece com a vida dele? Ele se torna o conselheiro do rei Davi. Olha que maravilha! Eu fico pensando, que pena que os filhos de Eli não aproveitaram os conselhos de Eli, rejeitaram os conselhos do pai. E aí a Bíblia fala do arraso que foi os filhos de Eli. Mas Samuel, que aceitou os conselhos de Eli, se torna amigo do rei. Que coisa maravilhosa! Então, quando nós paramos para receber os conselhos, nós não podemos só ouvir de qualquer maneira. Ouvir na Bíblia significa eu vou ouvir e vou fazer. Que coisa maravilhosa quando eu vejo as pessoas. Vocês que entram em contato comigo no particular, fala, pastora, sobre isso. E eu falo. E aí vocês, mesmo tendo uma ideia diferente antes, às vezes vocês vejam, olham, ouvem e falam assim, eu não vi por esse lado, mas eu quero fazer. Gente, isso é um diferencial. Isso muda a nossa comunhão, isso muda o coração de Deus em relação a nós. Isso para Deus significa alguém humilde, alguém que decidiu viver uma vida de simplicidade. Eu vou aprender. Eu não entendi isso desse jeito, mas eu quero aprender. Então é importante você saber conviver com qualquer pessoa, saber estar em qualquer ambiente e trazer paz e alegria naquele lugar. Que bom a gente levantar de manhã já querendo paz e alegria. Quando a gente não levanta desse jeito, é ruim para todo mundo. O dia fica amargo, o dia fica pesado. A gente só melhora quando a gente pede perdão, é ou não é? Não é assim? É tão maravilhoso. Quando eu percebo que o rei me perdoa, eu não queria falar daquele jeito, eu não queria fazer aquilo. Na mesma hora, a outra pessoa vem e perdoa. Que coisa gostosa. O clima muda, como dizem em psicologia. Nós somos responsáveis pelo ambiente que nós temos. Então, hoje eu quero que você pense nisso. Uma vida de simplicidade é uma vida que se prepara para resistir ao diabo, que sabe viver contente em toda e qualquer situação, que aprendeu a ter uma vida de oração. Hoje eu não tenho tempo. Eu gosto de lembrar que acho que é Martinho Lutero que falava isso. O dia que eu tenho mais atividade para fazer é o dia que eu oro mais, porque é o dia que eu sei que eu vou precisar mais de Deus. Então eu me levanto às 4 da manhã, às 3 da manhã. As pessoas com grandes nomes diante de Deus, pode ter certeza, não são pessoas que levantam de qualquer maneira, mas elas levantam e já vão tendo uma vida de oração. Aí você pode ter outro problema, como eu tenho uma amiga que falou assim, agora eu não estou aguentando levantar de madrugada, mas eu decidi fazer isso antes de eu dormir. Então, minha hora de oração por todos vocês é antes de deitar. Antigamente era desse jeito, a pessoa deitava 6 horas, então quem ora 11 horas e meia-noite está orando de madrugada também. É importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente fica com aquele radicalismo, não tem que ser se orar, não tem que ser. A Bíblia diz, onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, que bom ontem, quando eu mandei uma mensagem para ela, eu não mando mensagem essa hora, mas eu sabia que precisava de alguma coisa, da gente reacertar alguma coisa naquele horário, eu não tinha feito, mandei um recadinho, ela, estou acordada, pode ligar se você quiser, estou fazendo o meu tempo de oração por todas nós, 11 horas da noite. Então, você tem esse tempo de oração para orar por todos? A família que nós oramos essa semana foi a família da Tânia, Osmar, e nós citamos os filhos e citamos os netinhos, pedindo a Deus que Deus guarde, o Theo principalmente, quanto esse menino tem sido usado. E agora nós vamos pegar de novo a família, né, a palavra foi verdade, ele está me dando a palavra da semana. Então, se você mentiu com alguém, se você teve algum problema nessa área, peça perdão a Deus e lembra de caminhar em verdade, que foi a palavra da semana que passou. E agora nós vamos sortear o nome do casal que nós vamos orar a semana toda. E eu espero que você esteja colocando isso diante de Deus. Todos os dias, em vários horários do dia. Por quê? Porque para você ver uma pessoa transformada, primeiro vem a oração. Amor, deixa eu só ilustrar algumas coisas aqui rapidamente, que você falou e foi pipocando aqui na minha memória. Irmãos, essa palavra é poderosa, né? E agora aqui,
lembrando da família que foi sorteada e a palavra que veio verdade, eu creio que Deus quer que a gente marque isso, que a gente, né, tenha um diferencial sobre essa palavra. E o simples, ele tomou um espaço aqui devido. Eu acho que Deus está Queria hoje isso, né? mostrando, Eu deixei para outro queria dia. liberar isso, né? E eu fui anotando aqui, simples é aquela pessoa que representa ou demonstra humildade, é verdadeiro, simples é verdadeiro, a gente consegue perceber verdade, né, naquilo que ela fala, a maneira como ela se comporta nos ambientes. E aí eu fui buscando, o simples atrai comunhão. É verdade. Ele está ali na dele, simplesmente, né, vivendo a simplicidade dele, e as pessoas se aproximam, têm prazer de conversar, têm prazer de estar junto, perto. Né? O orgulhoso não, aquele que só quer contar vantagem, a gente às vezes quer fugir dele. E não vou para ali, não. Está numa festa, a gente dá meia volta, sai dali daquele lugar para não encontrar o orgulhoso. Mas o simples, ele atrai as pessoas. Então a comunhão já começa a existir ali. O simples, ele ouve tudo e retém o que é bom. Os outros não conseguem ouvir, só querem falar. Né? E a Bíblia diz, pronto para ouvir, tardio para falar. Mas eles não querem praticar isso. E aí eu destaquei, Jesus, ele é o maior exemplo de simplicidade. O Filho de Deus, né? Aquele que estava lá na criação de todas as coisas, no início de tudo, lá em Gênesis, ele demonstrou durante o pouco tempo que esteve conosco como ser pessoas interessantes, porque o simples é interessante. O simples, ele consegue coisas que às vezes a gente acha que é impossível alcançar. Verdade. E ele atrai os olhares para ele. E Jesus, por exemplo, né, quando estava no caminho de Emaús, era tão simples a caminhada dele ali junto com aqueles dois discípulos que eles nem perceberam quem estava ali, que era o Filho de Deus que estava ali andando com ele. Aquele que tinha sido crucificado, olha só, tinha sido um marco de tudo que eles estavam, né, maturando ali na cabeça e eles nem perceberam que era Jesus. Mas quando chega na casa, quando se assentam à mesa para a comunhão, no partir do pão, eles reconhecem. Uma atitude simples de Jesus, partir o pão e dar graças, revelou quem ele era. E outra coisa, Jesus também, quando estava lá no Getsêmani, né, quando os soldados foram ali para poder buscá-lo, eles não conseguiam reconhecer a simplicidade dele, tornava ele comum entre aquelas pessoas que estavam ali, que Judas teve que dar um beijo para identificá-lo. A simplicidade faz isso, como a Rita começou falando, não ela não quer aparecer no telão, ela quer apenas ser o que ela é, verdadeiro, simples e verdadeiro. Jesus também, quando estava lá na praia, preparando pão e peixe para atrair os seus discípulos à comunhão daquele momento, um lugar talvez sem condições, mas ele fez questão, na simplicidade, de preparar um momento para que eles pudessem ter comunhão. Então, isso resume em quê? Atitude para juntar o nosso próximo. Atitude nossas que pode demonstrar essa simplicidade para atrair aqueles, né? Como nós falamos lá no começo, os simples. Ouçam, vinde os simples, aqueles, os inexperientes. E às vezes a gente esquece disso. Deus está interessado naquele que não tem experiência, para que eles possam ter experiência a partir da sua vida, da sua simplicidade, da sua atitude para atrair para a comunhão. Amém? Então, nós vamos ter um momento agora, fofura, né? Como eu costumo dizer, e vamos sortear aqui o momento chocolate. Fofura é a palavra, vai. Tira aí. Está vendo dois, não sei porquê. Então, bota os dois. Duas famílias, não, duas palavras. Duas palavras. Mansidão e bondade. Mansidão e bondade. Olha a família que vai viver essa oração, essa palavra, dessa palavra aqui, mansidão e bondade. Neto e Helena. Neto e Helena.
família que Muito Deus bem. escolheu para a gente orar durante a semana. Eu gostaria que ela postasse aqui depois para a gente os nomes dos filhos novamente, se tem alguma necessidade, as famílias que estão sendo escolhidas, se você sentir, coloque as necessidades, a gente vai estar orando não só uma vez no dia, mas a gente coloca em todas as orações nossa essa família. E você vai ver que durante a semana passada, você vê, nós já vimos Deus respondendo para Helena o principal pedido dela, que foi a liberação dela para estar aqui conosco segunda-feira, acho que a partir da semana que vem de manhã. Então, o que você está pedindo para Deus? Pode ser o impossível, né? Mas para Deus tudo é possível. Nós vamos estar orando agora pela Helena e o neto e os filhos. Eu tive a grata alegria de ver de perto a mudança da sua filha, que estava fora da igreja e hoje está com a família toda. Deus está fazendo uma obra linda na família toda. Conheci o filho. Então, é importante essa comunhão. Quando você conhece a pessoa, você ora de uma forma diferente, não é? Então, se você não conhece, pode procurar conhecer. A gente tem os contatos das pessoas quando somos amigos, é tão bom. Semana passada, uma me mandou uma mensagem: olha, marquei um café com fulano. Olha a gente aqui, ela postou no grupo, é tão bom a gente ver isso. Isso é comunhão, não é? Eu queria dar os parabéns ao Sócrates, à Ana Sofia e à Ana Paula, né? Da mesa linda. Amamos. Prepararam Parabéns. uma mesa linda de comunhão na sexta-feira Comunhão, para o Shabat, né? exatamente. É tão bom quando a gente prepara essa mesa de comunhão, a família toda é alcançada. A gente já prepara desde vésperas. Estou aqui, quando eu olho, eu vou preparar hoje a De mesa para madrugada, sexta-feira. de noite, não tem Qualquer hora. hora, não tem hora. A gente prepara a mesa pensando: Senhor, vem mesmo, Senhor, estar conosco sempre a nossa mesa de comunhão. Amém. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver, só para você ligar mais ao trono nessa manhã. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, todo Glória este ao teu grupo. nome. Tu conheces as necessidades de cada uma. Em especial, Senhor, nós queremos Te agradecer pelo que o Senhor fez na casa da Tânia, do Osmar, dos filhos, dos netos, porque nós cremos que o Senhor fez alguma coisa de diferente. Eu creio. Pai, e agora colocamos o neto, Senhor, a Helena, sua filha, seu filho. Aleluia. Pai, todos que vierem através dessa família, que o Senhor já esteja Amém. cuidando, te louvando pelo que ela já conseguiu, Senhor, junto ao trabalho dela, Senhor, sobre a segunda-feira, mas cremos que muito mais o Senhor fará. Muito Obrigada mais. pelo livro dela, Pai, que ela conseguiu editar, Senhor, que bênção. Quando nós te buscamos, os nossos sonhos não ficam nos papéis, Senhor. Muito obrigada por ver o livro da tua filha já editado também. Abençoa todos os projetos que eu tenho com ela e abençoe todos os projetos que eu tenho com cada família aqui, Senhor. Amém. Cada pedido que está no coração de cada um, que o Senhor venha realmente restaurar, trazer paz, alegria nos casamentos, amor, Senhor, comunhão, porque nós sabemos, Pai, que contra um povo unido, Satanás não tem poder, Senhor. Uma vida de simplicidade, dar graça, Senhor, por toda e qualquer situação. Amém. Queremos aprender, Senhor, crendo mesmo que, vindo o inimigo como corrente de água, o Senhor já levantou a tua bandeira mesmo, Amém. Senhor, a nosso favor. Senhor, nós não sabemos quem vai estar cuidando, quem vai precisar de nós essa semana, mas que nós sejamos um diferencial, Amém. cuidando de cada um, Senhor, como se estivesse cuidando do próprio Senhor. Cremos nisso, Senhor, e nos ajuda. Se houver barreira entre qualquer família, que nessa manhã seja quebrada em nome de Jesus, para que nós possamos estar aproximando, Senhor, independente de. Como eu vi, Senhor, nessa semana, que dificuldade para cuidar daquela menina, mas, Senhor, estou aberta, pronta para cumprir o teu chamado. Não importa as limitações que enfrentaremos a partir de agora, mas que o Senhor nos capacite. Abençoa, abre os céus sobre essas famílias, sobre todos que vão ouvir a live a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês Shalom. poderosamente. Shalom, shalom.